Boa noite. Saúde e beleza fazem parte da busca desenfreada de tantos terráqueos nos dias atuais. A beleza é mais um ponto de vista que depende muito da vista e também do ponto. A saúde não. Ela é por natureza multidisciplinar. Ela é consequência e não causa. Ela é a matéria-prima para tudo o que o ser humano pode produzir. Ela não é necessariamente o oposto da doença, pois existem muitos doentes saudáveis. Para se ter saúde, é necessário um emprego digno e honesto que possa comprar o alimento que assegure a energia necessária ao trabalho. E no trabalho, valer-se de equipamentos e do ambiente buscando preservar a integridade física e contar também com um patrão que preserve a integridade psicológica. O trabalho precisa ser saudável para a gente ter saúde. Para se ter saúde é necessário um teto, uma casa, mas mais que isto, um lar e uma família que nos acolha e nos queira bem. Para ter saúde, carecemos do amor da família. E além do lar, nossa saúde depende de água tratada, esgoto tratado, transporte público, a creche, a escola, um supermercado e também, é claro, um posto de saúde e um hospital que respirem saúde nas instalações e nos profissionais que lá trabalhem. Para se ter saúde, é imprescindível contar com segurança. Aquela que garanta a ida e a volta, que nos traga tranquilidade em tempos de tantos conflitos. Imponderavelmente, para se ter saúde, precisamos de paz. Para se ter saúde, necessitamos do papo com os amigos, do esporte com os amigos, do lazer com os amigos, do abraço e do sorriso dos amigos. A saúde anda de mãos dadas com a amizade. Assim, a saúde vai muito além do nosso corpo físico, dos exames de alta tecnologia, dos equipamentos de geração avançada ou do atendimento por médicos de excelente qualificação técnica na tentativa de garantir a continuidade de nossa existência. Por tudo, não é difícil perceber por tantas dores dos dias atuais como a falta de carinho e de afeto, a ausência do diálogo, o desrespeito e a insensibilidade, a corrupção e a impunidade pelas drogas que brotam das ruas, pela desvalorização e desqualificação do ser humano, que estamos todos nós muito doentes. Estamos começando mais uma edição de hoje do Hora da Verdade, nesse dia 16 de junho de 2014, ao vivo e em cores, e o nosso entrevistado, sabe quem é? Está aí no texto de Tiago Quinteiro e também na voz de Natália Carvalho, a apresentação do entrevistado de hoje. Segundo a Organização Mundial de Saúde, a quiropraxia é uma profissão da saúde que lida com o diagnóstico, tratamento e a prevenção dos problemas do sistema neuromúsculo-esquelético. Há uma ênfase em técnicas manuais, incluindo o ajuste ou a manipulação articular. Os principais acometimentos tratados pela quiropraxia são dores na coluna lombar, hérnia de disco e dor ciática, dores no pescoço, dores e tensões musculares, entre outras questões. Para falar sobre este tema, recebemos no Hora da Verdade desta segunda-feira o médico Luiz Figueiredo. Então, a Natália Carvalho, no texto do Tiago Quinteiro, apresentou para você, para todos nós, o entrevistado dessa noite, e vale você marcar aí o 3721-1955 ou o nosso e-mail, né, o jornalismo@tvpox.com.br, para suas perguntas sobre um tema que a gente nunca trouxe aqui no Hora da Verdade, que é a quiropraxia. Então a gente vai entender como é que ela funciona, né, quais são os tratamentos que ela é adequada, né, vamos dizer assim. E para falar sobre esse tema, o Dr. Luiz Figueiredo está aqui com a gente. Boa noite, Dr. Luiz, muito obrigado pela sua presença. E eu queria, já apresentei um pouquinho o editorial e a minha primeira pergunta, já vamos, para a gente não perder tempo, com relação à questão da saúde, que hoje é um tema um pouco mais amplo, né? Eu disse que saúde depende de uma série de situações. Estamos nós muito mais doentes do que os tempos antigos, se é que a gente pode dizer assim, pelas tantas pressões que a gente tem hoje no dia a dia? Boa noite, obrigado pela presença. Boa noite a você, William, boa noite a todos que estão nos ouvindo. Muito importante a sua pergunta, bonita a sua apresentação, achei magnífica, muito legal. E a preocupação com a saúde hoje, parabéns para você que trouxe esse tema, tratamento com a saúde, principalmente cuidados com a coluna, que é a ênfase na terapia manual, que é a quiropraxia. Hoje estamos mais doentes que nos tempos remotos, nos tempos pré-modernos ou antes da era moderna? Acredito que não.
As doenças sempre existiram na face da Terra, toda a humanidade faz parte da natureza humana, faz parte da nossa espécie. Nós pagamos o preço da evolução, né? Há quem diga que quando a gente andava de 4 ou não tínhamos problemas de coluna, resolvemos ficar em pé, perder a cauda, os problemas, vaca não tem problema de coluna, ela anda de 4, né? E tem essas coisas. Então, assim, nós pagamos o preço da evolução, pagamos o preço por estarmos onde estamos hoje. E a saúde sempre foi, desde que o mundo é mundo, todos médicos e sempre existiram, e profissionais de saúde, né? Não com os nomes que estão hoje, né? Mas por aí vem. Agora, a gente falando de dores de coluna, e, por exemplo, às vezes a gente olha para uma pessoa que está com problema de coluna, e é claro que existem pessoas que dizem, nossa, esse cara está carregando uma carga muito pesada aí, porque a coluna é aquilo que nos sustenta, né? Então, de repente, quando você está com uma tribulação muito grande, quando o peso dos problemas e etc, estão muito fortes, muitas vezes as pessoas dizem que isto ocasionará problemas de coluna. Você faz essa reflexão entre essas questões de peso demais, de trabalho, de pressão e tal, com problemas na coluna? Então, boa pergunta sua. Então, você está relacionando um pouco assim do estresse, do emocional, da forte carga emocional que nós estamos submetidos hoje. Quem hoje não tem problema com pai, com mãe, com gato, com papagaio, com cachorro do vizinho, com todo mundo. Então, o desafio da vida moderna, o estresse, né? Então fala-se muito em pressão emocional, somatização de problemas emocionais com relação a carregar as dores, o peso, a carga, como você mesmo disse. Tem um pouco, eu vejo que tem um pouco disso, é o preço que a gente paga pela nossa vida, que nós evoluímos tanto que acabamos sentados, na maior parte do tempo, à frente de um computador, de uma cadeira. Obesidade, é caso de saúde pública, vida sedentária, falta de atividade física, né? E tem a parte emocional também, né? E carga genética, envelhecimento. Somos uma espécie que evolui, que envelhece, que cresce, que tem começo, meio e fim, nasce, cresce, envelhece, adoece e morre. Então nós pagamos o preço, queremos viver mais. Aí chegou uma época que estamos vivendo mais e não queremos morrer. Como é que faz esse milagre? Como é que é o elixir, né, que provoca a vida, né? Como é que faz essa mágica, né? Esse milagre? Então nós estamos reabilitando técnicas de terapias, de tratamentos para ajudar a gente a viver mais, com melhor qualidade de vida, com mais saúde, com melhores dias na Terra, como você mesmo disse. Esse é o nosso objetivo. Bem, vamos falar então do tema central, que é a quiropraxia. Pergunta que não quer calar, né? O que é quiropraxia? De onde surgiu o termo? Enfim, a questão histórica aí para a gente conhecer um pouquinho dessa ciência, que a gente pode colocar dessa forma. Ciência, filosofia e arte de curar com as mãos. É a definição do professor Mateus de Souza, o cidadão que fez a primeira bíblia, digamos assim, de quiropraxia no Brasil, o grande introdutor da quiropraxia no Brasil, e ele mesmo define filosofia, ciência, arte e profissão de curar com as mãos. Professor Mateus de Souza, que foi o grande divulgador da quiropraxia no Brasil. Então, a quiropraxia, na verdade, são dois termos, quiro, mãos, praxis, prática com as mãos, é um termo composto, né? E o quiropraxista, antigamente falava-se quiropata, né? É o profissional especializado em terapia manual, em ajustes vertebrais. Aí vamos falar disso mais na frente, mas a grande pergunta é essa, né? E há quanto tempo você trabalha com quiropraxia? Com quiropraxia há 15 anos. Eu sou formado e que fiz curso de quiropraxia, que trabalho exclusivamente, estou há 30 na área de saúde, mas com quiropraxia faz 15 anos, né? Tive 5 anos de terapia manual antes da quiropraxia, de massoterapia ayurvédica, de aula de massoterapia e tal. 15 anos de farmácia e 15 na quiropraxia. Faz 30 que eu estou na área de saúde. Estou querendo aposentar. Já está querendo, né? A saúde deve deixar as pessoas um pouco sem saúde, muitas vezes, né? Porque deve ser um trabalho. Eu lembro quando eu estava para escolher a profissão, a minha família queria que eu fosse médico só para ter letra de médico, né? Eu continuei com a letra de médico, mas eu acho que o mundo ganhou, graças a Deus, pelo mundo todo ganhou talvez um excelente profissional de telejornalismo. Porque se depender da área médica, realmente eu não tenho essa estrutura física e colunal. Para lidar com a saúde do outro, para lidar com o outro, para pôr a mão numa pessoa hoje é muito difícil. Nós lidamos com uma estrutura, com um complexo, que é uma estrutura, a gente chama de psicobiofísica. Né? Tem que ver que a pessoa, hoje nós somos uma estrutura emocional, mental,
orgânica, somos um organismo dotado de psiquismo, lógica, razão, espiritualmente falando até. Né? Então, é complexo você pôr a mão numa estrutura orgânica, física, emocional, mental, né, de uma pessoa. Até porque, é claro que você tem essa experiência toda, eu costumo dizer que existem pessoas que dificilmente elas deixam se tocar, né? Porque o toque, principalmente na cabeça, eu vejo isso, às vezes no corpo mesmo as pessoas têm uma certa restrição, parece que você não pode chegar muito naquele círculo que faz parte dela, vamos dizer assim, né? Então é difícil entrar nesse campo, né? É difícil entrar porque temos tabus, conceitos, preconceitos, crenças envolvendo, assim, o tocar, ser tocado, aquilo que eu posso me entregar, aquilo que eu deixo fazer, aquilo que eu não deixo, se a pessoa é devidamente qualificada, se ela tem habilidade, se eu confio, se eu não confio, se eu de fato posso pôr meu pescoço na mão dessa pessoa, que ela não vai quebrar o meu pescoço, meu mental, meu emocional, se ela não vai estragar, né? Então, é complexo isso mesmo, realmente tem uma carga em cima dos profissionais de saúde muito grande, muita responsabilidade. Bom, nós vamos para um intervalo, mas antes eu queria a sua participação pelo 3721-6955, jornalismo@tvpox.com.br, sobre a questão da quiropraxia, principalmente a questão ligada, que eu acho que vai a minha pergunta para o bloco posterior, com relação para que serve a quiropraxia. Na verdade, a gente até apresentou um pouco na questão da coluna lombar, né, de disco, né, dor ciática, enfim, a gente vai conhecer um pouquinho quais são os benefícios que a quiropraxia vem trazer para a saúde de todos nós. Não sai daí, já já a gente volta.